No longa-metragem animado Festa no Céu, a gente aprende que o mundo dos mortos é dividido em dois reinos. O dos mortos que são relembrados pelos vivos e o dos que caem no esquecimento. O primeiro é alegre e, de forma meio contraditória, cheio de vida. Já o segundo é um lugar deprimente, cinzento e parado, onde os mortos são pulverizados por terem sido esquecidos pelos vivos. E eu acho que algo parecido acontece com os filmes. Muitos deles marcam a gente e são relembrados através dos anos, enquanto outros acabam não ganhando muito carinho e caem no esquecimento. E se tem um filme que eu temo que caia no esquecimento, mas que definitivamente não merece isso, é o próprio Festa no Céu. Essa animação de 2014, dirigida pelo mexicano Jorge R. Gutiérrez e produzida pelo também mexicano Guillermo del Toro, é uma joia rara. Apesar de não ter saído de estúdios de animação extremamente conceituados, como Pixar, DreamWorks ou Disney, Festa no Céu é uma obra de qualidade impressionante. O roteiro é engraçado sem ser infantil demais, a direção de arte é estonteante e a dublagem é ótima. Sem contar que a produção tem um charme extra graças aos elementos da cultura mexicana utilizados para dar vida a essa história. Mas hoje eu quero me focar em como a trama de Festa no Céu me lembrou muito uma história da mitologia grega, o mito de Orfeu. E antes de começar a falar da trama de Festa no Céu, eu só queria dizer que ela é até bem intrincada, com muita coisa acontecendo. Você tem uma aposta entre dois deuses astecas, um triângulo amoroso, conflitos familiares e outras coisas que demorariam muito tempo para eu explicar só nesse vídeo. Então eu vou dar uma simplificada e me focar apenas nos elementos da história de Festa no Céu que importam para nossa comparação com o mito de Orfeu. Então vamos lá. Festa no Céu nos leva ao México e nos apresenta Manolo, um músico de extremo talento. Ele toca violão e canta maravilhosamente bem, a ponto de comover quase qualquer um. E Manolo é perdidamente apaixonado por Maria. Até que um dia, Xibalba, um deus asteca com más intenções, decide atrapalhar a vida dos dois e manda uma cobra picar Manolo para que ele morra. Só que no último segundo, Maria salva Manolo e é picada no lugar dele. Ao ver que Maria se sacrificou por ele, Manolo pede a Xibalba que ele também morra para poder se juntar a Maria no mundo dos mortos. Então o pedido de Manolo é atendido. Ele é picado pelas cobras e vai ao mundo dos mortos, onde ele pode descobrir então como é a vida após a morte e partir em busca de Maria. Só que Manolo acaba descobrindo que, na verdade, Maria não morreu, que tudo isso foi só uma artimanha feita por Xibalba. Então, o músico e o deus do submundo resolvem fazer uma aposta. Se Manolo vencer, ele ganha o direito de voltar ao mundo dos vivos para finalmente estar com Maria. No fim das contas, Manolo vence a aposta usando sua música de beleza quase divina, volta ao mundo dos vivos, luta contra uns bandidos ao lado de Maria e o casal finalmente consegue ficar junto. Beleza, agora que você já conhece um pouco melhor a história de Festa no Céu, chegou a hora de eu te contar o mito de Orfeu. Orfeu era um homem que nasceu com um talento musical enorme. Quando criança, ele recebeu uma lira do deus Apolo e, em questão de dias, se tornou um mestre nesse instrumento. Anos depois, quando adulto, Orfeu se tornou o maior poeta e cantor que existia. Sua música era tão poderosa e comovente que todos eram tocados por ela. E não eram só os humanos não. Os deuses, os animais, as árvores e até mesmo as pedras se moviam graças ao canto de Orfeu. Até que um dia, Orfeu conheceu o grande amor da sua vida, Eurídice. Os dois se apaixonaram e se casaram. O casal era extremamente feliz, até o dia em que Aristeu, uma divindade menor que era apaixonado por Eurídice, decidiu correr atrás dela. Eurídice então começa a fugir de Aristeu, completamente apavorada. Em meio à tensão da fuga, ela não repara no caminho à frente e pisa num ninho de cobras. Imediatamente, uma das cobras dá uma picada na perna de Eurídice. Envenenada, a jovem cai no chão agonizando e resiste pouco tempo até morrer. Mais tarde, o corpo de Eurídice é encontrado por Orfeu, que fica devastado e começa a tocar uma canção de lamento. A música dele é tão poderosa que faz os deuses do Olimpo chorarem. Comovidos com a tristeza de Orfeu, eles o aconselham a viajar ao submundo, o reino dos mortos, que fica sob o domínio do deus Hades, e então tentar resgatar a sua amada. Ao chegar no submundo, o músico grego consegue localizar Hades, a esposa de Hades, Perséfone, e, é claro, sua querida Eurídice. Ele tenta convencer o deus do submundo a deixar Eurídice voltar ao mundo dos vivos com ele.
Só que Hades não quer saber de nada disso. Vendo que a conversa não estava dando certo, Orfeu decide cantar. A canção dele comove tanto Hades e Perséfone que ele ganha a permissão para levar Eurídice de volta ao mundo dos vivos. Só que com uma condição. Durante o trajeto para sair do submundo, Orfeu deve caminhar à frente de Eurídice e não pode, de jeito nenhum, olhar para trás. Ele só pode olhar para trás e ver Eurídice quando os dois estiverem fora do submundo. Caso ele descumpra essa regra, Eurídice morrerá de forma definitiva, permanecendo no submundo. Orfeu, é claro, aceita e começa a subida para voltar ao mundo dos vivos. Ao longo do caminho, ele consegue ouvir os passos de Eurídice atrás dele, e mal consegue se conter de tanta felicidade. Quando ele finalmente chega na superfície e sai do mundo dos mortos, ele, extasiado, vira para trás para poder novamente abraçar a sua amada. Só que quando ele se vira, ele percebe que Eurídice ainda não tinha saído do submundo. Assim, Orfeu, desesperado, vê Eurídice sumir da sua frente, voltando ao submundo para ficar lá para sempre. Então agora a gente consegue ver as semelhanças entre Festa no Céu e o mito de Orfeu. Em ambas histórias, o protagonista masculino é um músico de enorme talento que viaja ao mundo dos mortos atrás da mulher que ele ama e que usa a música para vencer o obstáculo final que encontra no submundo. Só que a gente também já percebeu que nem tudo é igual nas duas tramas, principalmente se a gente comparar o final triste do mito de Orfeu com o final feliz de Festa no Céu. E tendo em vista essas semelhanças e diferenças, eu acho válido responder uma pergunta que pode ter passado pela sua cabeça a essa altura. Afinal, isso tudo é só uma comparação que eu tô tirando da minha cabeça? Ou o mito de Orfeu de fato serviu de inspiração para Festa no Céu? Bom, acontece que eu comecei a pesquisa para esse episódio justamente tentando responder essa pergunta. E não demorou muito para eu descobrir que, sim, o mito de Orfeu realmente foi uma das maiores inspirações para o filme. Em diversas entrevistas, Jorge Gutierrez e Guillermo del Toro apontaram o mito grego como o principal molde para a história de Festa no Céu. A ideia foi utilizar elementos da lenda grega para criar algo novo, em vez de simplesmente recontar a história de maneira idêntica. Particularmente, tem dois aspectos que eu gostei muito na maneira como Festa no Céu adaptou a história de Orfeu. O primeiro deles é o papel da protagonista feminina. No mito de Orfeu, Eurídice é uma personagem cuja importância é, basicamente, morrer para motivar o protagonista até a sua aventura. Ela é o arquétipo da donzela em perigo, que a gente tanto viu em histórias criadas nos séculos seguintes. Já em Festa no Céu, Maria, a protagonista feminina que seria a equivalente a Eurídice, tem um papel completamente diferente. Ela não precisa ser resgatada pelo herói, ela é rebelde, questiona abertamente o machismo. Are you kidding me? Oh boy. Is that how you see a woman? E ainda por cima luta melhor do que muitos dos homens do filme. Did I tell you I also studied Kung Fu? E o outro aspecto que eu gostei na maneira como Festa no Céu adaptou o mito de Orfeu é o tratamento que eles deram pra música. Porque quando a gente lê o mito de Orfeu, a gente só vê descrições sobre como a música dele é incrível, como ela é algo divino. A gente acaba não tendo uma reação emocional às canções de Orfeu porque não escutamos elas. Mas o mesmo não pode ser dito sobre Festa no Céu. Aqui, eles abraçaram por completo o lado musical do mito de Orfeu e criaram vários segmentos musicais no filme. Às vezes com canções originais, às vezes com músicas já conhecidas de artistas como Elvis ou Mumford & Sons. Ou seja, a beleza da música deixa de ser apenas uma descrição em um mito para ganhar vida em Festa no Céu. Quando as canções de Manolo têm impacto nos demais personagens da história, elas também têm impacto sobre nós, o público. E isso nos faz realmente entender a importância da música para essa história. Sem contar que toda canção fica mais legal quando vira um cover no estilo mariachi. Por mais que seja legal descobrir a inspiração grega para a história de Festa no Céu, é mais legal ainda ver como o filme criou algo verdadeiramente único em vez de apenas recontar o mito de Orfeu. Você precisa ver como esse filme pegou a mitologia grega e misturou com a música, com as cores e com as crenças religiosas do México.
E se você ainda não viu Festa no Céu, não deixe de ver só porque eu fiz um resumo da história no episódio de hoje. Como eu comentei no começo do vídeo, eu tive que deixar muita coisa sobre a trama do filme de fora desse episódio. Ela não se resume apenas à viagem de Manolo ao submundo. Ela tem mais conflitos interessantes, personagens e cenas incríveis que eu acabei nem citando aqui. Sem contar que o filme lida com temas como crueldade contra os animais, vocação e até mesmo o que compõe a identidade masculina. E quando um filme consegue fazer tanta coisa diferente sem perder a coerência, com uma história visualmente estonteante e que cativa o público, você sabe que você está vendo algo único. Se existe um reino místico, onde as histórias esquecidas por nós se pulverizam na eternidade, digamos que esse vídeo aqui é um esforço para que Festa no Céu ganhe um espaço no outro reino. O das histórias que são relembradas por nós com carinho e que vivem alegremente na nossa memória. Então é isso. Eu particularmente achei muito legal poder falar sobre mitologia grega pela primeira vez aqui no canal, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês já conheciam Festa no Céu antes ou não? E vocês conhecem outros filmes que fazem releituras criativas sobre a mitologia grega? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E lembrando que no próximo domingo tem um vídeo inédito nosso lá no canal Acabou de Acabar. Inclusive, ele vai ter bastante relação com esse episódio aqui. Então, se você não quiser perder esse vídeo e também ter nosso conteúdo agora 2 vezes por semana, é só passar lá no Acabou de Acabar e se inscrever no canal. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever, que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.